Amém, irmãos? Bom dia a todos, graça e paz. Vamos ficar de pé para a gente dar início ao nosso culto ao Senhor. Uma oportunidade privilegiada para nós, né? Podermos estarmos reunidos como Igreja de Cristo, podermos louvar, adorar e ouvir a palavra de Deus. Isso é uma oportunidade dada somente à igreja, né? Feche seus olhos, por gentileza. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te rendemos graça, porque somos gratos a Ti, Senhor, porque mais um dia o Senhor Tu nos permitiu estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos com os irmãos, para podermos ouvir a Tua palavra, para podermos ser exortados por Ti, para podermos louvar e clamar ao Teu santo nome, porque somente Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Abençoa, Senhor, esse momento que temos, abençoa cada vida aqui representada, a cada família que está aqui presente hoje e a todos que acompanham a nossa transmissão. Abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, dai-nos o Teu Espírito Santo para que possamos entender ainda mais as grandezas da Tua mensagem. Dai-nos, Senhor, um espírito avivado que deseja a Tua palavra, que deseja caminhar contigo e que deseja cada vez mais servir a Tua igreja. Ouve, Senhor, as nossas orações essa manhã. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Amém? Estão felizes nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Te convido a adorar o Senhor. Nós já fizemos uma reflexão aí. E sonda aí o teu coração, né? Peça ao Espírito Santo para falar com você através do louvor também, né? Já comece a falar agora, né? Preparando aí o seu coração para receber a mensagem dessa manhã. Não esteja disperso, né? Esteja com seu coração, sua mente ligada no Senhor, amém? Vamos adorar o nosso Deus. Poderosas, bendito é o Cordeiro.
Glória ao nosso Deus. Senhor, pelo teu amor que não muda. Glória a Deus. Amém?
que a gente possa refletir isso e adorar o Senhor, amém? Que a gente possa compreender essa graça maravilhosa. Glória, Filho de Deus, Jesus.
nosso Deus. Muitas vezes o Senhor Ele permite tempestades. Ele permite tempestades porque nós ainda não nos arrependemos. Nós ainda estamos fugindo da presença do Senhor. Basta nós olharmos à nossa volta para a gente ver, para a gente perceber que o Senhor tem chamado a humanidade a um arrependimento. E nós, enquanto igreja, qual tem sido a nossa postura diante disso? Nós temos reconhecido perante Deus, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas misérias, ou ainda estamos dando desculpas? Ah, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Possamos renovar nossa mente, Senhor, e não nos conformar, Deus. Não nos conformar com a forma desse mundo, Senhor. Ah, Deus Santo, eu peço ao Senhor, Pai, que fale conosco no momento dessa mensagem que será entregue pelo Teu servo, Pai. Peço ao Senhor, Espírito Santo, nos dê entendimento, Senhor, nos dê clareza, Pai, daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Tira tudo aquilo que vem nos dispersar, Senhor. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor neste momento e que essa mensagem dê frutos, Pai, para a glória do Seu nome, frutos de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa a glória, que outro rei deixa o trono, que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A quem rendemos graças nessa manhã, a quem adoramos nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você está feliz essa manhã? Vou tentar ser bem rápido. Não vou, não. Hoje não. Eu ia falar isso aqui, mas o texto que nós vamos expor de João, talvez vai tomar um pouco mais o tempo que eu imagino. Mas eu vou tentar terminar hoje. Amém? É um momento de um privilégio, como igreja, a gente poder se reunir para ouvir a palavra de Deus. Eu sempre digo isso, às vezes a gente acha que... Acha não, às vezes a gente acostuma, inclusive, com aquilo que é uma rotina espiritual, de ouvir a palavra de Deus, de ler, de orar. E às vezes a gente pode tratar isso de forma superficial, sabe? Religiosa, sem amor, sem vontade, sem desejo. Então que isso possa ser restaurado em nossas vidas a cada manhã, assim como a sua misericórdia, as suas graças se renovam sobre as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui felizes, porque é um privilégio poder compartilhar palavras de esperança e vida, né? No momento, principalmente no momento tão conturbado como é este que nós estamos vivendo. E a gente sempre deixa claro para todos que Jesus é a nossa inspiração. Amém, irmãos? Jesus é a nossa motivação. Jesus deve ser o objetivo e o final de todas as coisas. Nós só podemos cultuar a Deus por causa de Jesus. Amém? Porque Ele foi o sacrifício perfeito. Por isso que nós cantamos aqui. Se Jesus não tivesse sido aquele sacrifício perfeito uma vez por todas, esse cântico não teria valor nenhum para Deus. Mas por causa de Jesus tem. Olha que bênção, né? Por causa de Jesus, as nossas orações e este momento também de ouvir a palavra de Deus. Então, o que eu quero incentivá-los é
é deixar o seu coração, neste momento, assim, atento àquilo que Deus pode estar falando com você. É um dia como qualquer outro, mas ele pode ser totalmente transformado pelo poder de Deus. Você imagina na vida daquelas pessoas que um dia teve um encontro com Jesus, igual a gente lê nos relatos dos evangelhos, né, ou nas cartas, aquelas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a vida delas foram transformadas, né? E isso pode acontecer conosco aqui também hoje. Então, que nada nem ninguém tire de você este momento, né, a fé, a confiança e principalmente, né, a sua certeza que você é um filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque nós podemos ouvir aqui a Tua palavra e sabemos que não vem, ó Deus, daquele que prega, ó Deus, ou daquele que compartilha, ou nem mesmo daquele que ouve, mas vem do Senhor, Pai, para as nossas vidas, a compreensão, a luz, ó Deus, da Tua palavra, ó Deus, a graça de nos fazer entender, a graça de nos edificar, nos levantar, nos corrigir, nos ensinar, instruir. Então faça isso, nós te clamamos, Pai, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja aqui nesta manhã, que possamos ser, ó Deus, edificados e também, ó Deus, consolados, satisfeitos em Ti. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? Nós começamos aqui uma série do Evangelho de João e a gente já parou alguns momentos por alguns motivos, né? Seja por algum motivo especial, como foi o caso, por exemplo, do período da Reforma, ou alguma direção que a gente acredita ter de ir para outra linha, e a gente, aos poucos, vai voltando. De forma que, lá no site, né, ou seja, ou no YouTube, tem toda a série. Nós estamos indo praticamente versículo por versículo, né? E hoje nós estamos aqui terminando no João 13 e entrando em João 14. Então pode abrir sua Bíblia em João 13 e permanecer com ela aberta. Esse tempo de frio que não chega nunca, o que é isso, né? Vocês estão achando que está frio? Meu Deus do céu! Antes de vir, eu até ensaiei usar uma jaqueta, daí eu assim, mas vou assar, porque, meu Deus! Olha que a Fabiana, nós estamos tomando caldo aí de atrevidos, né? Porque não é período. O caldo é bom no frio. A gente até eu e a Fabiana, até estamos assim, disponíveis para saber qual dos irmãos da igreja faz o melhor caldo, né? Aquela forma direta de se né? Pode ser de feijão, né? Mandioca dobradinha, estamos aí. João 13, o pessoal fala assim, que é isso? João 13, Denilson, ele compartilhou aqui domingo passado, e ele parou aí no versículo 30, né? Quando Judas, né, pega ali o pedaço ali do pão molhado da ceia da Páscoa e sai. E aqui ele tratou de um processo onde Jesus lava ali os pés dos discípulos, né, demonstra ali aquela lição de humildade, fala que tem um traidor no meio deles. E em seguida ele daria agora um novo mandamento, né? Ou seja, olha que bênção, né? Para os discípulos que estavam ali, que já tinham ouvido, né, em toda a história que Deus deu os 10 mandamentos, agora Jesus está dando um novo mandamento. Olha que grandeza deste momento, né? Então, às vezes a gente pode passar por isso aqui e não atentar para esses pequenos detalhes. Então, do versículo 31 até o 38, nós vamos ler aqui essa passagem. Essa eu não vou focar tanto neste capítulo, porque eu quero chegar até a promessa ali do Pai no capítulo 14. Mas vamos lá, verso 31. Quando ele saiu,
ele, Judas, né? Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo imediatamente. Filhinhos, andai por um pouco e estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu vou continuar já aqui, já vou fazer a leitura do capítulo 13 todo. Verso 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. E respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, eu te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Amém? Ou seja, essa leitura de João, conforme nós já temos dito aqui, por que nós estamos estudando João? Né? Pelo propósito que o próprio livro declara lá em João 20:31. Para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Este é o propósito. Ou seja, como o Denilson trouxe aqui, né, no início, já o contexto dessa parte, está disponível hoje, né, a partir de hoje, ou seja, 7 horas, no site, fica lá no YouTube, também no site, fica disponível a mensagem. E a de hoje a gente compartilha semana que vem. Então, assim, você pode entrar lá e entender um pouco mais desse momento. Mas vamos tentar imaginar aqui e ver o que aconteceu do verso 31 até o 38, né? Olha que coisa. Ele diz aqui no 31 e vai acabar corroborando, né, completando no 32, que agora ele já foi glorificado. Ou seja, ele teve agora essa glorificação. Interessante quando a gente olha para um texto como esse, ele havia dito: olha, nem todos de vocês, né, estão limpos, né? Agora sim, por quê? Porque aquele que não estava limpo já havia saído. É o que está acontecendo aqui. Ele acabou de sair no verso 30, né? Assim que ele saiu, aí ele fala assim: agora que ele saiu, né? Agora que Judas saiu, agora sim o Filho do Homem vai ser aqui glorificado. Então, é interessante Jesus não começar ali agora falando de Judas, né? Judas saiu, ó, que lá é o traidor, né? Começa a expor ele na frente dos outros, né, dos seus discípulos. Ele não está fazendo isso ali nesse momento, mas ele está passando agora para um novo estágio da sua vida, que é o momento da glorificação. Coisa que ele já havia dito lá em João 12, no versículo 23, ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. João 12, 23. E lá em João 1,14, quando João está descrevendo ali, começando ali, mostrando a genealogia divina de Jesus, ele diz: olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? O que ele está mostrando aqui neste momento? Um estágio que ele vai agora para a glorificação. Agora, não é ainda aquele corpo glorificado que nós sabemos que ele já está diante do Pai. Não aquele corpo após a ressurreição, não aquele corpo da apresentação, mas este processo da glorificação. Porque Judas foi para cumprir aquele propósito de o entregar, de o trair, e agora ele iria para aquele momento da sua morte e, consequentemente, da sua ressurreição. No verso 33, ele agora que está aqui glorificado, né, nessa proposta, ele entende ali que a sua obra, ou seja, de glória que ele vai fazer ali por nós,
é um momento em que ele olha para os seus discípulos, e é a primeira vez que ele vai usar esse termo. Em João, ele vai chamá-los de filhinhos. João vai usar isso depois só nas suas epístolas. Mas é um termo de carinho e acolhimento em um momento de dor e exaltação. Olha que coisa. Ele sabe que ele vai ser traído, ele sabe que ele vai receber aquela punição. Eu preguei aqui domingo retrasado, apontando, inclusive, sobre a angústia que ele já estava desde o princípio, né? Mas essa mesma dor e agora também angústia também está sendo envolvida por esta exaltação da glorificação que ele vai viver daqui a pouco. E ele olha então para os seus discípulos e agora ele os chama de filhinhos. É um momento de cuidado, sabe? De amor de Deus ali por os seus filhos. Lá em João 7:34, ele vai dizer assim, olha, vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não vai poder vir. Né? Isso ele está apontando, já mostrando para eles, olha, alguma coisa vai acontecer. Estava sempre ensinando, vai acontecer algo que vai ser necessário essa separação, essa divisão, esse momento de distanciamento, de dor. Ele sempre os preparou para isso. Mas ainda nesse discurso, ele aponta para este novo mandamento que agora ele dá a eles, que está no versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou. Mandamento esse que já está na lei. Se você for lá em Levítico 19, versículo 18, o Senhor ele já deu este mandamento. Ele já tinha dado, de vocês amar o teu próximo. Só que agora ele tem um novo significado. Olha que coisa, agora é prático e traz as demonstrações visíveis da obra de Deus no coração do homem, conforme o modelo de Jesus. Ele está mostrando, olha, um novo mandamento de amar uns aos outros, eu estou dando a vocês, mas agora, sabe aquela prática que talvez seja religiosa, seja uma prática muito da boca para fora? Ele agora está mostrando na sua própria pessoa. Ele está sendo um modelo. Vocês vão amar uns aos outros seguindo quem como referência? A mim. Então nós temos um modelo, nós temos a demonstração prática das obras visíveis de alguém que realmente ama a Deus. E aquele modelo era Jesus. Nós temos Tertuliano. Tertuliano é um historiador da igreja. Na época, lá do primeiro século, na época, ele escrevendo ao imperador para tratar sobre os cristãos, ele diz, olha, vede esses homens, vede como eles se amam, eles têm tudo em comum. Olha, eles são algo novo, é algo diferente. Um historiador narrando ao próprio imperador, falando como os cristãos são algo diferente. Porque eles estavam obedecendo e agora vivendo algo relacionado a quem? A visão de Cristo. Amém? Então, no versículo 35, se a gente observar ali, ele diz, olha, eles vão saber que vocês são meus discípulos. Como? Se vocês amardes uns aos outros. Então, qual é o modelo? Como que as pessoas olham para o mundo e vê que você é uma pessoa discípula de Jesus? Se ela vê em você amor pelas outras pessoas. Amém? É isso que ele está ensinando aqui agora para aqueles discípulos, e nós vamos chegar em nós ainda. Então, só esses 3 versículos, por exemplo, aqui, né, do 31 aqui até o 34, e talvez o 35 aqui também, só esse aqui já daria base para a gente ficar aqui horas, buscando, ou seja, entrando, porque são muitas mensagens diretas aqui da glorificação, da prática do amor, do mandamento, mas nós precisamos caminhar, né? Então, que Deus nos dê graça e sabedoria para a gente aprender com isso. Jesus, né, quando glorificado, a gente sabe, ele ressuscita, sobe, senta à direita do Pai.
E agora nós temos Jesus como um Senhor, amém? Jesus como um Salvador, Jesus como Deus. E esse mesmo Jesus que é um Senhor, Salvador e é Deus, Ele nos deu um mandamento. Para nós que estamos aqui hoje de manhã, Ele nos deu um mandamento, que nós amemos uns aos outros. E eu sei que falar de amor nesse tempo que vivemos, né, onde as pessoas estão cada vez mais frias, egoístas, amantes de si mesmo, é complicado, né? É praticamente a gente ir na contramão do mundo, porque o mundo está nos ensinando a ser cada vez mais egoístas, mais egocêntricas. E com o advento da internet, infelizmente, muitas vezes estamos sendo superficiais, né? Basta a gente observar que, infelizmente, nós perdemos até o tato de celebrar um aniversário, né, com aquela pessoa aniversariante, indo até ela, ligando, abraçando. Nós hoje nos satisfazemos com uma mensagem, né, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mandei uma mensagem, já fiz. E assim, era um momento, antigamente, que a gente tinha mais calor humano, não era? Assim, esperava, né, ver algumas pessoas, porque não é todo dia que a gente tem esse encontro. Mas até isso a gente já perdeu. As pessoas, né, em relacionamento, antigamente a gente tinha assim, ficava pensando como que ia fazer uma declaração, né? Eu recordo, eu chegava assim, olhava para a Fabiana assim, vou falar um monte de coisa, e aí não saía nada, né? Só estalava os dedos dela e era isso mesmo. Hoje em dia, assim, as conversas, né? Tem um monte de conversa, aí chega pessoalmente, não consegue expressar porque se conversa com a máquina, né? Somente com aquele mundo imaginário. Então, nesse momento, né, nós temos um Senhor, um Deus, um Salvador que nos declara que nós devemos amar. Então, há uma mensagem na contramão do mundo, concorda ou não? Então, nós temos algo para a gente refletir, né? Se Cristo é o nosso Senhor, e este é o segundo maior mandamento, será que nós estamos observando isso, né, na nossa caminhada? Lá no 36 até o 38, só para concluir essa parte aqui, Pedro agora ele está vendo Jesus sair do meio deles. Primeiro Judas foi, né? E agora ele está percebendo, lá no versículo 36, né, ele fala assim, Senhor, para onde tu vais? Jesus estava lá no meio, né, ele estava na Páscoa, e Jesus agora começa a sair, né? E aí Pedro observa assim, não, você está indo para onde, né? Qual que é o seu propósito? Para onde você vai? Né? João 8:21, Jesus já havia dito sobre isso, né? Ele diz lá assim, eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vocês não podem vir. Ele já estava indo cumprir aquele propósito. Ele já tinha dito quantas vezes, tinha ficado claro, né, que ele estava falando ali, que ele ia partir. Chegou um momento, inclusive, que ele diz, olha, eu vou voltar para Jerusalém porque eu serei morto. E Pedro começa a repreendê-lo, né, assim, de jeito nenhum, você está doido? Né? Que papo é esse de vai morrer? Ou seja, não é assim não, hein? No versículo 37 fica claro para Pedro que Jesus está falando da sua morte, né? Se você lê, porque ele inclui também, se olha, por ti eu darei a vida. Então, ele inclui aqui a questão da vida, porque ele sabe, está falando que vai morrer? Não, se for contigo, eu dou a minha própria vida, né? De forma que Jesus até repete, vai dar a vida por mim? É isso mesmo? Ou seja, antes que ao galo aí, Denise. Você vai me negar. Lá em Mateus 26, se você quiser ler do 69 ao 75, tem o relato de todo esse momento de Pedro, né? O qual ele nega uma vez, nega a segunda, nega a terceira. Uma breve reflexão para nós sobre esse momento, né? Se o segundo mandamento, né,
é amar ao próximo, porque a gente sabe que o primeiro e grande é amar a Deus acima de tudo. Então, a reflexão para nós aqui, com esse momento de Pedro é: quantas vezes você tem negado a Jesus na sua vida? A gente vê isso aqui de Pedro, e eu já compartilhei aqui, quando eu assistia filmes da história de Jesus, aquele filme mais antigo, em que Pedro estava lá no pátio, lá assim, e de repente chegava alguém e falava assim: você é o Galileu? Você andava com o Galileu? Você é um discípulo dele? E ele: não, de jeito nenhum. Eu que sempre me deixou assim, encucado, assim, gente, que motivo é esse de falar que não seguia? Né? Ou seja, Pedro lá grande, lá, e daí chegava uma menina lá, uma mulher lá, e falava assim: você andava com ele? Ele: não, de jeito nenhum. Eu falei assim: não faz sentido isso não. Eu confesso que quando eu assisti o Paixão de Cristo lá do Mel Gibson, que retratou um pouco melhor o momento ali da prisão, da humilhação, da agressão, do sofrimento, aquele filme me fez ter mais entendimento daquele momento, porque ele estava sendo realmente espancado, humilhado, ou seja, as pessoas batiam o tempo inteiro, guardas do templo, os próprios romanos, as pessoas. Ali eu senti, olha, ali faz sentido, porque agora eu estou vendo assim um momento de medo, de você ficar com, opa, se isso acontecer comigo também, estou perdido. Mas olhando para nós, quantas vezes você negou a Jesus? Nessa semana, não vou falar a sua vida não, nessa semana. Quantas vezes, né, você preferiu se render a um pecado resistente do que buscar o arrependimento constante? Quantas vezes, né, por medo, vergonha, timidez, sei lá, de expor, ou seja, diante de uma situação em que o evangelho estava sendo perseguido ou afrontado, ou princípios, né, as pessoas falando, olha, falando mal que casamento realmente tem que ser no padrão aí dos globais, você vai casar na terra, ser feliz, ou as pessoas falando a favor de aborto, ou de qualquer uma das ideologias que vai contra a palavra de Deus, e você simplesmente se aquietou. Talvez até com a ideia de falar assim, olha, não, eu estou me fazendo de fraco para ganhar os fracos. Mas, na verdade, você sabe que o que aconteceu foi covardia. Quantas vezes, né? A gente tem que pensar sobre isso, porque Pedro negou a Jesus ali, e muitas vezes a gente também nega no nosso dia a dia, e às vezes a gente olha aqui para Pedro e fala, olha Pedro, que vergonha. E nós hoje temos aqui o Espírito de Deus. Nós temos a nossa prática, a nossa vivência de entender o que Cristo já fez em nossas vidas. Amém, irmãos? Chegamos aqui no João 14. Eu não vou ir até o final dele, então vai dar tempo. João 14 é famoso, né? Ou seja, esse João 14, quem nunca citou o famoso Jesus é o caminho, a verdade e a... Todo mundo sabe. É igual o texto áudio dos crentes. Qual que é o texto áudio dos crentes? Amou o mundo. Então, assim, tem algumas passagens que todo mundo conhece. Esse capítulo é tão famoso que ele virou música, né? É difícil você começar a ler aqui o não se turbe e não ler no não se turbe. Não é? Mas é assim, não é assim que nós vamos ler, não é? Vamos ler em parte. Vamos até o versículo 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o... Amém. Vamos ficar até aí por enquanto.
Essa palavra aqui é uma palavra que serve de consolo para nós. E nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia, né, ou seja, onde muitas pessoas perderam entes queridos, né, esse capítulo foi lido muitas vezes, ou compartilhado muitas vezes, em velórios, né, porque ele traz uma palavra de esperança. A gente olha o mundo que nós vivemos, a gente vive num mundo que tem corrupção, tem injustiça, tem maldade. Agora, imagina este mesmo mundo se nós não tivéssemos a esperança de Deus cuidando de nós. Como é que seria? Imagina ainda mais se você pensasse que ao morrer não tivesse esperança para você no pós a morte. Que após a sua morte, o seu único lugar seria, o seu único destino seria o inferno. Porque não se engane, por mais justo que você seja, ninguém neste mundo não merecia um lugar que não seja o inferno. Por isso mesmo, né? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, esse texto, né, após aquele momento de humildade, de lavar pé, de ceia, de novo mandamento, ele agora está saindo, ele está partindo. Eles vão ficar órfãos, eles vão ficar tristes, eles vão ficar com esse sentimento de luto realmente. É um momento triste. Eles estão tristes. Lá em João 5,17, Jesus já havia dito, olha, meu pai trabalha até agora e eu também. E os judeus já queriam matá-lo por causa disso. Aqui, novamente, o que Jesus está dizendo é, confia em mim. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não deixe seu coração ficar desesperado. Creia e confia em mim. Isso é um parênteses para nós que estamos aqui hoje. Hoje. Confia no Senhor, amém, irmãos? Qual que é o tamanho da sua dor? De repente, eu sei que cada um tem uma dor, e eu sei que há, né, dores individuais, dores de cada um, não dá para medir com o outro. Porém, irmãos, uma coisa é certa, a dor, por maior que seja, não é maior que Deus. Não é maior que seu Salvador. Você pode confiar nele. Amém? Ele não te deixou órfão. Ele te ama. Ele te ama. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para amaciar a sua carne, nem para afagar o seu ego, mas somente para testificar, segundo as Escrituras, que Ele escolheu te amar primeiro. É porque Ele te amou primeiro que você o ama. Amém? O versículo 2 é maravilhoso, né? Tem um espaço aqui para nós, ou seja, tem uma casa para nós. É isso que ele está dizendo, né? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, ele está dizendo, olha, se isso não fosse verdade, eu iria dizer, olha, eu estou indo para a casa do meu pai, mas lá é só minha casa. Ah, Jesus, mas nossa, nós vamos morar com você? Ele, não vamos. Vocês vão ficar aqui e a casa é minha. Olha que chiqueza, gente. Recebeu uma visita. Fica à vontade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Amém, irmãos? Ele disse isso para mim e para você. Você pode confiar no que Jesus disse. Então, naquele momento que você estiver com o seu coração endurecido, pensando sobre isso, olha, eu comprei uma casa. Eu fui comprar uma casa ali, nossa, que burocracia, documento disso, documento daquilo, ir no banco, ir aquilo, cartório e tal. Você não vai precisar de nada disso, já tem uma casa com o seu nome, registrado com o seu novo nome. Isso é algo maravilhoso. Amém? Jesus fez nova todas as coisas. E uma promessa que ele fez aí no verso 3 é, eu vou voltar. Porque aonde quer que ele esteja, ele disse, você também vai estar.
Isso que são as palavras de confiança que ele dá para mim e para você. Quantas vezes ele tinha dito antes, né, com eles, que ele deveria morrer, ressuscitar, subir aos céus, e eles não compreendiam isso nunca. Olha lá Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convia ir a Jerusalém e padecer muita coisa dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quantas vezes ele disse isso? Quantas vezes eles não entendiam? Aí chega o famoso Tomé, que particularmente eu admiro. Particularmente eu acho Tomé um dos discípulos corajosos. Não somente neste momento, mas naquele que chegou lá também, quando ele ressuscita, todo mundo, né, meio com medo. Tomé fala assim, eu só acredito se eu colocar o dedo. Mas se você ler o relato lá, todo mundo estava meio assim, é um fantasma. O que está acontecendo? Ele é aquele que bate a cara. E Tomé chega lá e fala assim, e olha só, se Tomé não chega e pergunta, né, não sabemos para onde vai, qual que é esse caminho, nós nunca teríamos a resposta aqui de João 14,6, que nós tão bem citamos, né? E aí Jesus responde para ele, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é a verdade de tudo que encontramos no Pai quando nós chegamos a ele. Porque conforme está escrito lá em Colossenses 2,9, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é toda a vida que sempre flui para nós e nos abençoa a partir da divindade aproximada da manifestação de Deus. Amém? Ele é o verdadeiro Deus e ele é a vida eterna. Amém? Está aí tudo bem? Estou indo muito rápido, estou confuso, está dando para entender aqui o contexto? Então, novamente, o que nós precisamos? Confiar em Cristo. Este é o pedido. Confie em Cristo Jesus. Mesmo quando a sua fé estiver esmorecendo, mesmo quando você não tiver muita confiança, eu digo, confie no Senhor, ore, leia, busque ajuda. Ou seja, ele falou, olha, eu vou preparar lugar. Imagina uma situação dessa. A pessoa fala assim, olha, eu vou lá preparar um lugar para você, fazer algo, vou deixar sua casa maravilhosa. E a pessoa está lá trabalhando, deixando sua casa maravilhosa, e você está aqui desligada com ela, não está nem aí para o que ela está lá fazendo, sem expectativa nenhuma. Não é um negócio esquisito? Olha, Jesus falou para mim e para você, eu vou preparar lugar. Confia em mim, eu estou indo lá preparar lugar. E de repente você, tá bom, fica lá preparando minha casa lá, enquanto isso eu vou aqui me relacionando com todos os ídolos do mundo, com tudo aquilo que vai contra aquilo que o Senhor ama. Não é um negócio estranho? Que você possa pensar um pouco sobre isso hoje. Buscar ao Senhor, como Ele mesmo diz, enquanto se pode achar. Respondendo em amor a este ato de Cristo por nós, em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Do versículo 7 até o 11, olha o que ele diz. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora, novamente, replicou Filipe. Filipe pegou lá, né, ou seja, a coragem de Tomé. Mas uma pergunta que também nos faz pensar assim, poxa vida, há tanto... Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né? Somente isso nos basta. E ele diz assim, há tanto tempo estou convosco, e não tendes conhecido, quem vê a mim vê o Pai, como tu diz, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olha que coisa. Outro relato aqui impressionante, né? Porque ele está dizendo, em resposta ainda a Tomé, olha, se vocês me conhecessem, saberiam que eu estou no Pai. Olha para mim, vocês vão ver que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Só que aí Filipe solta aquela máxima, né? Mostra-nos o Pai e acabou. O que ele está dizendo aqui? É algo assim, olha, os profetas fizeram grandes obras, sinais, né? Nós vimos lá grandes maravilhas, faz alguma coisa externa, faz alguma coisa que mostre o Pai e nós vamos ficar satisfeitos. E Jesus fala assim, quantas vezes vocês me viram fazer obras maravilhosas? Né? Quantas palavras, quantas coisas. Olha o verso 9. Há tanto tempo eu estou convosco e não temos conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Quando a gente lê em João 10:37, lá ele diz que
não se faz as obras, ou seja, do Pai, eles não deveriam crer nele se eles não vissem as obras do Pai sendo realizadas por ele, eles não deveriam crer. Jesus mesmo disse isso. Mas eles viram quantas vezes. Então a fé, ele está dizendo basicamente assim, olha, por toda a vossa fé em mim, crede na minha palavra simples. Mas se uma afirmação tão elevada é mais do que a vossa fraca fé ainda pode alcançar, que as suas obras que fiz contem a sua própria história. E ela não vai precisar de mais nada. Então, assim, para nós refletirmos sobre isso, né? Como que está a sua vida, né? Com base nessa passagem. Olha, vamos olhar um pouco, fazer um pouco de aplicação sobre isso. Como que você crê em Jesus? Você olha que Jesus é o Filho do mundo? Ou este mundo, com todo o ceticismo, já conseguiu abalar a sua fé? Ou o pecado conseguiu abalar a sua fé? A pergunta é, Cristo é suficiente para você? Eu sei que às vezes a gente fala algo assim, fica parecendo assim, isso é utopia. É utopia achar que Cristo é o suficiente. Irmãos, a palavra de Deus nos dá essa direção, então a gente tem que pregar isso. Amém? Né, Nicole? É a porta. Ou você precisa de ajudar a sua fé com o seu dinheiro, com suas obras, né? Com sua aparência de piedade. Ou você precisa de o apoio de um santo para confiar em Cristo. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor e obedecer os seus mandamentos. Uma vez que você foi achado por Cristo, sabe uma coisa que acontece no seu coração? Arrependimento de suas obras mortas, uma regeneração, um novo nascimento. Então você começa a olhar agora para as Escrituras, para a palavra de Deus, com temor, com amor. Você obedece os mandamentos, sacramentos, batismo, ceia, o ide, essas coisas fazem parte do seu dia, da sua vida. Porque você nasceu de novo. Você agora tem um momento de reverência com a palavra de Deus. Olha o verso 12, até o 14. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É basicamente uma resposta àquilo que nós acabamos de dizer. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu quero falar um pouco desses versículos, apontando muito mais para nós do que para os verdadeiros destinatários da palavra, que foram os discípulos naquele momento. Hoje, essas palavras chegam para nós com a mesma autoridade. Amém? Amém? Creio nisso? Quando a gente lê algo disso aqui, isso serve para mim, para você hoje? Sim ou não? Nossa, estão aí? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque às vezes a gente vai falar, não, isso aqui é somente para os discípulos. Não, para mim e para você hoje. Amém? Porém, se nós não respeitarmos o contexto, isso aqui pode gerar um monte de interpretação. E uma delas, né, ou seja, é o que está lá no versículo 14, que diz que se eu pedir o quê? Alguma coisa, em nome, ele vai fazer. Com base nisto, o que a gente ouve por aí? Um monte de mensagens, de ensino, diz que, por exemplo, eu posso sair ali fora e pôr a mão sobre o carro de um dos irmãos aí e orar a Deus para que ele me dê, em nome de Jesus. Ou eu posso orar, Senhor, me dê o cônjuge daquela pessoa, em nome de Jesus, e ele vai me dar. Ou eu posso pegar o meu salário todo e ir lá na loteria, né, e na mega da virada, e fazer lá uma aposta lá com todo o meu salário e começar a orar, Senhor, se pedir alguma coisa em teu nome, o Senhor vai fazer. Então, estou aqui, depositando todo o meu dinheiro aqui na mega e o Senhor vai me tornar milionário com este prêmio. Aonde que está o erro? Em não respeitar o quê? O contexto, né?
Por isso a necessidade da gente ler, entender, estudar, para não cair no erro, né? Para não fazer algo errado, porque ele começa lá no versículo 13. Quando ele diz, tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso é uma resposta ao quê? Ao verso 12, do qual ele diz o seguinte, em verdade eu te digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu, e obras maiores, e eu vou para junto do Pai. Então, quais foram as obras de Jesus? Ficar rico? Né? Ou seja, pegar aí cobiçar as coisas do outro, ou aquilo que o mundo tem? Essas foram as obras de Jesus? Não é muito diferente das nossas cobiças? Os discípulos caminharam com Jesus e viam que ele não tinha o quê? Aonde recostar sua cabeça. O profeta Isaías diz que ele era um homem de dores. A vida de Jesus foi uma vida dedicada ao quê? A cumprir a vontade daquele que o enviou. Então ele realizou a obra de Deus pregando, curando, não foi? Manifestando graça, amor. E agora ele está falando destas obras de amor, de misericórdia, de obediência, de servir. Essas obras. E ele fala que os seus discípulos farão o quê? Obras maiores que essa que ele faz. Por causa da autoridade do nome dele. Amém? Qual que é a obra? O anúncio do evangelho da salvação, servindo aos mais pobres, amando as pessoas, os pecadores. Né? Então, o verso 13 e o 14, quando a gente olha, tudo quando pedides referente a estas obras. Amém? E não aos nossos caprichos, ou os nossos desejos, ou a cobiça que há nos nossos corações em coisas supérfluas, referente a estas obras, tudo quanto pedis referente a estas obras, aí eu farei. Então, uma vez que a gente entende isso, a gente olha então para as obras dos discípulos e entende que as obras deles foram maiores que as obras de Cristo em questão de alcance. Porque Jesus, por exemplo, atuou aonde? Numa única região. O máximo que a gente vê é Jesus indo ali a Samaria. Mas uma única região. Agora, e os discípulos? Obras maiores, até os confins da terra. Então faz sentido a gente chegar até Deus e pedir a Ele essas coisas que eu falei antes e usar esse texto para falar, olha, tua palavra diz que tudo quanto eu pedi em teu nome tu me dará. Faz sentido? Não, faz sentido relacionado à obra. Então aí a gente pode olhar para nós. Você quer ser um missionário? E quando eu falo missionário, eu não estou dizendo que você vai para outro país. Glória a Deus se você for. Mas pode ser um missionário na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro. Ore a Deus, e aqui ele está dizendo que nessa autoridade ele vai te dar. Quer ser um professor, um diácono, alguém que trabalha na igreja, alguém que faz obras. É mesmo. Ou seja, ore ao Senhor. O que ele está dizendo? Que ele vai realizar. Amém? É nesse sentido. Quer dizer então que eu não posso orar a Deus por mim? Pelas coisas que eu quero? Claro que não. Você pode orar e até deve. Eu acho que você deve orar sobre tudo. Deve falar com Deus sobre tudo. Sobre seu casamento, sobre relacionamento com seu pai, com seu filho, né, com seus irmãos, sobre seu trabalho, seus planos futuros, né, sua forma de ver o mundo, sua dor, sua alegria, enfim, seus anseios. Fale sobre tudo com Deus. Ele é a melhor pessoa para ouvir. Não quer dizer que tudo que você vai falar, eu vou assim, eu estou realizando tudo. Mas daquilo que você falar com Deus, aquilo que for a vontade dele, permaneça. O final de sua oração deve ser igual a de Jesus. Seja feita a sua vontade. Senhor, eu estou te falando sobre tudo isso aqui, ó, que eu anseio, que eu vivo, que eu penso, que eu estou sentindo, mas que seja feita a sua vontade. De repente o Senhor está falando, olha, essa dor te aproximou mais de mim. Você já foi abençoado.
Para terminar, irmãos, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre conosco. O versículo 15 é claro, né? Me obedeçam. Tem alguma outra tradução para esse versículo? Não. É isso só. Me obedeçam. Já o versículo 16, João usa aqui um termo, Consolador, que casou muito bem com o momento. O Espírito Santo, neste momento, como a promessa do Pai, é algo que vinha para um momento onde eles estavam atribulados, tristes, preocupados. Jesus estava para ir embora, e aí chega então a promessa do Pai. Ele havia prometido que ele viria, que ele mandaria o Espírito Santo. E aqui ele está falando sobre isso. Olha, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Poxa, aqui nós temos um material extenso demais. Se a gente fosse ficar falando sobre o Espírito Santo aqui, a gente ficaria meses e até anos, né? No seminário, quando a gente estuda pneumatologia, ou seja, é um assunto que tem aí ricos e mais ricos materiais. O Espírito Santo, diferente do que alguns imaginam ser uma força, uma sombra, um calor, um arrepio, né, nós o tratamos como uma terceira pessoa ali da Trindade, Deus manifesto. E ele foi prometido, e de fato ele veio. Lá em Atos 1:8, a gente tem aquela promessa: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E ele veio, de forma que em Atos 2, o que nós temos? Aqueles discípulos cheios deste Espírito, profetizando na língua de todas as pessoas que estavam ali, das mais diversas nações, e eles falavam da grandeza de Deus. E olha que coisa maravilhosa, Pedro, com um sermão, ele alcança o quê? 3.000 pessoas. 3.000 pessoas são salvas com um sermão. Algo maravilhoso. Hoje em dia a gente prega 3.000 vezes, ganha uma. O Consolador foi prometido e ele foi enviado. Isso é mais uma prova que você pode confiar em Deus, pode confiar em Cristo. Amém? Portanto, o que nós pedimos a vocês aqui? O que nós indicamos? Ore hoje pedindo a Deus para renovar a sua fé, renovar o seu espírito, consolar você, ajudar você, fortalecer nesse momento, que você saia daqui hoje mais cheio da presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo de Deus, e viva uma vida para a glória de Deus. Amém? Eu vou ficar até o versículo 16 e vou dar a incumbência, né, Denilson, no próximo domingo, se for ele então, trazer a palavra, de falar aqui do 17 até o 31. Então vai ser uma continuação aqui agora desta promessa que foi o Espírito Santo. Eu só queria chegar até ele e dizer: esta promessa do Pai está disponível para nós aqui hoje. Amém? E com tudo que eu li, com tudo que eu compartilhei, a palavra para mim, para você, para nós aqui hoje é: confie em Cristo. Amém? Entenda o que está escrito aqui e dedique a sua vida a servir e adorar a este Deus. Este mundo, ele tenta todos os dias abalar sua fé. Todos os dias. O diabo, o inimigo, ele também fica procurando como ceifar, né, a sua fé. A palavra de Deus diz, né, daquele homem que lançou as sementes e a semente caiu em diversos tipos de terra. Que a sua terra seja aquela terra frutífera, onde a palavra vem, cai, crie raízes, cresça, produza frutos. Amém? Que não seja uma terra dura, não seja uma terra seca, que não venha, né, ou seja, os pássaros e comam as sementes. Então, livra-nos do laço dos passarinheiros. Que Deus possa abençoar a vida de vocês aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé para vocês. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos chegar até o Senhor por meio da Tua palavra. Porque nós podemos ler, ó Deus, e ter uma santa revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, por pura graça e misericórdia.
Que nós possamos sair daqui confiando mais em Ti, ter fé em Ti. Ó Deus, saber que o Teu propósito é maior do que o nosso em nossas próprias vidas. Ajuda-nos a olhar para o Teu propósito e admirá-lo e buscá-lo e correr com Ele. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta manhã, Pai. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para Aleluia. Agradeço, Senhor, neste momento, pelo Teu Espírito Santo, pela promessa do Pai, que o Santo Espírito Consolador possa estar em sua vida neste momento, te fortalecendo, te ajudando, te instruindo, como diz a sua palavra, Senhor. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos se definhavam dentro de mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O Senhor me restaurou. Que você possa ser livre nessa manhã, renovado na fé, cheio do Espírito Santo, fortalecido na graça, na força do seu poder. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Glorifica Jesus Cristo em nossas vidas. Glorifica Jesus Cristo. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Glória a Deus. Amém. É um momento único, né? Quando a gente tem essa oportunidade de realmente celebrar a maior mensagem das Escrituras, né? Nós podemos vivenciar esse corpo e o sangue de Cristo na nossa vida. Isso nos faz cada vez mais íntimos. Isso nos torna cada vez mais filhos de Deus. E nesse ainda momento de adoração e de louvor, para você que se preparou para as suas ofertas nessa manhã, que você possa ter em mente que a sua oferta é uma adoração. A sua oferta nunca pode ser um pesar na sua vida, nunca uma obrigação. Isso tem que ser feito de alegria, com o coração aberto. É o que a gente sempre ensina, aquilo que as Escrituras ensinam. Não é 10, nem 20, nem 30%. Deus requer 100% da sua gratidão. Deus quer 100% da sua alegria. Deus quer 100% você se doando à igreja e entendendo que isso aqui que a gente vive faz parte do plano
nós somos chamados a cooperar com essa obra. E nós temos essa oportunidade no momento das nossas ofertas. Então, para você que se preparou para isso hoje, para você que está usando os nossos meios digitais, a gente tem Pix, é só entrar em contato conosco. Faça sempre com alegria, faça sempre com o coração aberto, faça sempre com o intuito de cooperar com a obra de Deus aqui nessa terra. Amém? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque nós entendemos cada cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Nós entendemos e somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem colocado todas as providências dentro da nossa casa. Em meio a tempos tão difíceis, onde pessoas estão passando tantas necessidades, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado do pão na nossa mesa. O Senhor tem cuidado da nossa saúde financeira. Acima disso tudo, o Senhor tem sustentado a tua igreja. E recebe, Senhor, como forma de louvor, como forma de adoração, as nossas ofertas essa manhã. Que elas chegam até Ti, Senhor, como aroma de alegria, como aroma de gratidão. Nunca como barganha, nunca como troca, esperando que o nosso coração faça algo para Ti, para receber algo em troca. Mas que o Teu Espírito Santo possa nos avivar a entendermos que somos chamados a sermos cooperadores da Tua igreja aqui nessa terra. Abençoa, Senhor, a cada um aqui nessa manhã, a cada família aqui representada, a todos que têm acompanhado as nossas transmissões, e que o Senhor possa supri-los de acordo com a Tua necessidade. E que acima de tudo, Pai, seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos e o que nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por este momento que tivemos aqui de culto ao Senhor, Pai. Que o Teu consolo e conforto esteja na vida de cada um dos Teus filhos. Que nós possamos sair daqui confiando mais em Ti, ó Deus, e tendo a nossa vida transformada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Leve os Teus filhos em segurança, dê a eles uma semana abençoada, guarde-os, ó Deus, em todos os seus caminhos, e que o Seu nome seja glorificado na vida deles. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.